O senhor é pelo INSS, né? A gente só trabalha com funcionários da prefeitura. Porque não é o INSS. Porque não é o INSS. Podcast não é do INSS. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Não é do INSS, o primeiro podcast que é 100% de RPPS para RPPS. Mês de abril chegando agora e vamos conversar hoje com Álvaro Desidério da Luz, que é da SMI Educação, direto de Florianópolis. Álvaro, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, tudo bem? Tudo bem, Rafael, obrigado pelo convite aí, a gente poder conversar um pouco aí sobre regimes próprios no Não é do INSS. Exatamente. Você está passando agora por uma temporada aí, passando por vários RPPS e falando muito sobre a questão de certificação profissional hoje, certo? Sim, sim. Eu sou o diretor acadêmico da SMI Educação, que é uma escola com foco na preparação de regimes próprios e entidade de previdência complementar nas certificações que são exigidas, né, para que os profissionais possam atuar em diferentes cargos, né, de conselho, de gestão, de comitês. Então tem viajado bastante aí pelo Brasil e conversado com bastante RPPS diferentes, assim. E nisso aí, qual foi a visão que você conseguiu ter desses RPPS, a questão das diversas realidades que realmente tem, né, Brasil afora, seja em quererem se capacitar, seja realmente em aderirem a esse conhecimento? Assim, o começo você tinha alguma resistência, né? Sobretudo porque a ideia da exigência de uma certificação, né, para que se possa ser habilitado para exercer o cargo, ela é nova. Ela é de 2019, né? E 4 anos, 5 anos em termos de RPPS é novo, é tudo muito novo. Então eu senti um pouco de resistência no início, né? Mas hoje, assim, você tem uma demanda bem grande, as pessoas têm feito os cursos preparatórios, posso falar pelos da SMI Educação, têm sido aprovadas no exame, então eles mandam e-mail, mandam mensagem, agradecem, e a gente já tem uma quantidade bastante relevante aí de pessoas, de profissionais, né, de RPPS, certificados aí nessa nova certificação da SPREV, né? E essa certificação, que você tem visto agora dessas exigências, ela se assemelha muito com a certificação do antigo CPA-10, que, praticamente todo mundo que era da parte de investimentos teria que ter essa certificação, hoje ficou mais a parte facultativa, né, cada RPPS passa a exigir ou não, mas você vê que, esse volume de informações, ele é meio assemelhado ao CPA? Só uma parte, tá? Porque o CPA, ele é uma certificação voltada para quem trabalha em instituições financeiras, sejam bancárias, cooperativas, e que, na verdade, quem comercializa produtos financeiros, CPA 10, quem faz gestão de carteiras, por exemplo, esses gerentes gerais de agência, o CPA 20, né? E depois as outras mais específicas. A certificação da SPREV, ela foi desenhada com os conteúdos que procuram atender todo o nível de conhecimento básico, intermediário e avançado de um gestor de RPPS, seja conselheiro, dirigente, membro de comitê de investimentos. Então, um dos capítulos, um dos módulos, a parte em que a gente fala de gestão de investimentos de RPPS, ela se assemelha muito ao CPA 10, né? Um pouco do 20 e tal, mas mais ao CPA 10. Mas você tem N outros módulos na ementa, né? São 14 módulos, que aí eles vão desde Seguridade Social, aí fala especificamente de RPPS, plano de benefícios, né? Porque o RPPS ele é um grande plano de benefícios, né? Fala de plano de custeio, como é que você financia esse plano de benefício, gestão atuarial, gestão contábil, tem um módulo que trata do CRP, o Certificado de Regularidade Previdenciária, tem um módulo que trata do Progestão, e aí tem outros módulos, por exemplo, controle interno, controle externo, própria administração pública, é, tem um que trata de inelegibilidade, que é uma das exigências, né, para você estar habilitado, é você não ter sido condenado em
legislação, de acordo com a legislação eleitoral, né, e você está inelegível. Então ele é bem mais amplo, assim, tá? Só um dos módulos é que lembra o CPA, mas a ementa ela é bem mais ampla, assim. Na minha visão, ela atende bem, assim, os conhecimentos. O primeiro conhecimento que quem vai trabalhar no RPPS, seja conselheiro, seja dirigente, seja gestor ou membro de comitê, precisa ter sobre o RPPS como um todo. Claro que o conhecimento vem de você juntar teoria com prática, mas o primeiro conhecimento, assim, na minha visão, a ementa atende muito bem, assim. Uhum. E quanto à utilização do CPA ainda, você vê que ele, torna-se uma ferramenta ainda boa de ser, exigida entre os RPPS, ou você acha que já talvez seja algo mais secundário ou algo para um RPPS um pouco mais robusto, onde que tenha essa exigibilidade de conhecimento maior? O CPA 10, assim, ele já ficou secundário, tá? Porque ele é bastante focado em mercado financeiro, sistema financeiro, investimentos, fala até de previdência complementar aberta, mas ele tem um foco, assim, deixa eu separar, essa pergunta que você fez é muito boa. Para quem está no RPPS, que não tem um volume grande de recursos, não tem uma complexidade grande sobre a gestão de recursos, o CPA ele fica básico demais, assim, ele não básico, ele fica muito específico, voltado ao mercado financeiro. Ele não leva em consideração as questões atuariais, as outras questões que também precisam ser levadas em consideração quando você está fazendo gestão, né? Especialmente definindo política de investimentos, a partir de meta atuarial, essas coisas. Para um RBPS grande, que tem um volume relevante de recursos, que tem uma gestão de investimentos mais complexa, ele não ajuda muito, tá? Você teria que ir para um CPA 20 ou para um CEA, que são certificações mais avançadas nesse aspecto, porque o CPA ele passa muito superficialmente. Então, mesmo para os pequenos, como ele não trata dos temas que são acessórios, né, para você poder fazer uma boa gestão de investimentos, você tem que entender também de questões atuariais, tal. É um exemplo, né? E se ele for pequeno, e se ele for grande, é muito superficial. Então eu acho que ele já está bem ultrapassado, assim. Acho que foi uma primeira certificação, trouxe um ganho de conhecimento para os gestores de RPPS, né? Posso estar errando o ano aqui, mas essa certificação ela é exigida desde 2009 para gestores de investimentos, né? E aí você teve alguns prazos ali, de acordo com o tamanho do RPPS, tal, volume de recursos, mas a primeira exigência, se não me engano, é 2009. E aí ela cumpriu o seu papel, assim, de forçar uma qualificação, conhecimento de mercado financeiro, mas hoje não mais, assim. Uhum. Até porque realmente a maturidade que os RPPS vão tendo agora, já faz com que já se suplante essa necessidade inicial que se tinha do CPA 10, por exemplo, né? Isso aí. Se você está num regime próprio pequeno, o que acontece com o regime próprio pequeno? E os teus ouvintes vão entender bem o que eu vou falar agora. Você tem um chapéu, mas você cuida de várias caixinhas, né? Você cruza, corre para a área para cabecear, faz o gol, às vezes é o próprio goleiro. Você tem várias funções dentro desse RPPS, né? É muito comum o responsável pelos investimentos ser também o financeiro, né? Que daí responde por finanças, por folha, de certa forma pela contabilidade, e isso no RPPS. Então, se ela atendeu, foi bacana nesse ponto, mas não é mais o suficiente. Porque ele precisa ter esse conhecimento acessório, né, de outras áreas, assim, para tocar. E no RPPS grande, que tem um quadro grande de funcionários, o CPA 10, assim, fica até o 20, fica muito básico, assim, precisaria de fato aprofundar em termos de investimentos, né? Uhum. E falasse, em algumas ocasiões sobre a questão de gestão atuarial e da parte de reforma, né, do RPPS. Como é que você tem visto essa diferença entre o antes e o depois desses cursos e da própria certificação com os RPPS? Assim, ó, para um professor, né, como eu sou, eu me defino como um professor. Aliás, um ótimo é, professor, diga-se de passagem. obrigado, Rafael. Para um professor não tem nada melhor do que você estar discutindo teoria com os alunos quando eles estão vivenciando uma mudança prática desta teoria. Então, os alunos eles fazem uma associação muito rápida entre aquilo que você está discutindo em termos de teoria com a prática que eles estão sendo obrigados a lidar. Por que eu estou falando isso?
A emenda constitucional 103, né, de 2019, quer dizer, ela trouxe lá a obrigatoriedade do equacionamento do déficit, por exemplo. E aí ela deu várias alternativas, né? Você pode equacionar o déficit com alíquotas extraordinárias, você pode aumentar a base contributiva, que na prática quer dizer diminuir a isenção dos inativos e pensionistas, você pode aumentar a alíquota patronal, você pode, inclusive, né, se for o caso, aumentar a alíquota do servidor. Só tem que respeitar algumas regrinhas, né? A patronal, o máximo que ela pode ser o dobro da do servidor, o mínimo igual, o máximo o dobro. E você precisa achar uma fórmula, né, para ter o melhor equacionamento do déficit possível. Você pode conversar com o ente para ele fazer a amortização do déficit. Tem várias alternativas. Isso é parte de um módulo, por exemplo, da certificação, o módulo de gestão atuarial. Plano de custeio e gestão atuarial, os dois juntos, né, eles tratam desses temas. Se a gente estivesse falando disso do ponto de vista eminentemente teórico, isso seria difícil para os alunos fazerem a associação com o dia a dia deles. E aí, como eles estão tendo que discutir, levar às suas câmaras de vereadores, ou caso de Estado, uma Assembleia Legislativa, a reforma, né, que tipo de reforma vai ser feita, como que ela vai ser negociada, passa, né, pelas questões políticas, né, qual é a conta que você vai tornar mais cara, qual que você não vai tornar mais cara, ou se não tem saída e tem que tornar tudo muito mais caro e levar nos limites. Como eles estão vivenciando essas discussões, falar de teoria assim, é o melhor dos mundos para um professor. Os alunos, eles rapidamente associam com a prática, a gente liga teoria e prática, assim, e aí talvez por isso, né, eu estou me dando conta disso falando agora contigo, a gente tem um índice tão alto aí de aprovações, tá? Porque não é bem simples juntar teoria com prática. E quando você junta teoria com prática, o aluno ele rapidamente faz uma associação e grava, e entende. Daí aquele tema ali para o dia a dia dele, né? Então é isso que está acontecendo, né? Hoje em dia nos RPPS. E nisso tudo também tem um ganho até mesmo na qualidade da aula que está sendo dada, né. Talvez você tenha já notado uma diferença substancial até mesmo em como passar o tema para eles, porque realmente, uma coisa é você só passar a teoria, né, e quando eles trazem essa prática, essa troca de ideias, já ajuda a elucidar muitas das dúvidas que outros teriam também, né. Isso assim, como eu tô há uns 8 meses aí na estrada, literalmente, né, você tem a oportunidade de ouvir de diferentes RPPS como que eles estão conduzindo, o que que eles fizeram, como resolveram alguns problemas que aparecem na portaria 1467. E aí eu levo a experiência, sem obviamente dizer, né, quais são os RPPS, mas eu levo a experiência para outras turmas. Olha, tem um RPPS assim que resolveu esse problema desse jeito. E aí você percebe no olhar das pessoas, pô, isso aqui pode ser um caminho, isso pode ser outro caminho. No final das contas, não propositalmente, mas acaba tendo esse efeito, eu viro um disseminador, né, de soluções que são implementadas por uns, eu levo para os outros. Sem obviamente dizer, né, foi tal município, foi isso, não. Aí eu também não falo assim que para evitar você tá, digamos, revelando, mas eu apresento essas soluções e acaba sendo muito bacana, assim. Ah, legal isso aí. Até uma coisa que lá no meu ente a gente tinha anteriormente, depois foi retirado por uma questão de entendimento da 1467, que agora voltou, é a questão da patronal sobre a folha dos inativos e pensionistas, né. O que, pela última avaliação atuarial que a gente recebeu também, vai dar uma boa, aliviada no déficit atuarial e vai conseguir dar um superávit um pouco maior, inclusive, do que a gente tinha. E aí fica uma dúvida até pessoal aqui, a questão de utilizar desse tipo de artifício, né, uma patronal sobre inativos, que é uma coisa que eu realmente, eu conversando com outros pares, eu não conheço alguém que faça esse tipo de ação. Você tem visto alguma coisa nesse sentido também? Eu confesso que eu não vi em nenhum dos regimes próprios que eu lecionei, que eu conversei sobre isso, alguém lançar mão desse artifício, tá. Não me recordo aqui, pode ser que tenham feito, não tenha conversado sobre isso, mas eu não lembro de ninguém ter lançado mão desse elemento aí para ajudar a reduzir o déficit, né. Uhum. É, a gente acabou utilizando
dessa patronal sobre os inativos, depois precisou largar essa ação, até para o entendimento que eles tinham anteriormente da 1467, que aparece, eu não me aprofundei muito, mas que aparentemente não poderia ser feito, e agora parece que o entendimento é que pode. Então, assim, te falando assim por alto mesmo, né, trazendo aqui, a gente acabou agora, deve estar passando isso aí como ideia para o executivo, para justamente ter esse equacionamento de déficit, né? Que realmente acaba você tendo esse entendimento um pouco melhor, você consegue trazer esse tipo de solução também para o teu ente, né? É, exatamente, é isso aí. Isso é uma das grandes vantagens que a emenda 103 trouxe, né, que ela te deu várias alternativas, né, várias alternativas. Você tem que construir aquela que seja mais adequada à realidade do RPPS, levando em consideração as particularidades, assim, também, para não ficar muito abstrato isso. Vou dar um exemplo prático, né. Quando você tem um município em que o salário médio dos inativos e pensionistas é baixo, né, em relação aos salários médios, enfim, em outros lugares, a solução de reduzir a isenção, vem do teto do INSS para até um salário mínimo, é uma solução que ela é politicamente complicada de ser enfrentada, né? Porque você já tem uma renda média baixa e você vai aumentar o recolhimento, né, previdenciário sobre nativos e pensionistas. Quando você tem outros lugares em que os salários são mais altos, aí o que eu tenho visto, assim, alguns vão até 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, mas tratam com bastante cuidado, né, essa redução da isenção, que é uma das alternativas que a 103 ela chama de ampliação da base contributiva. Na verdade, você está reduzindo a isenção do inativo e pensionista, né, para ampliar a base contributiva. E os municípios têm tocado isso com muito cuidado, assim, levando em consideração as particularidades de cada local, né? E também não dá para você simplesmente, por exemplo, jogar a patronal lá no céu, sobre a folha de ativos, que daí você esbarra na questão dos limites de despesa com pessoal. E que se é um município que já está com esses limites aí muito próximos do que a LRF define, ele acaba se colocando numa situação mais perigosa. Daí ele tem que lançar mão de outras alternativas para poder fazer o equacionamento do déficit, né? Exatamente. Trazendo um pouquinho, para a parte de investimento, Álvaro, qual foi a grande diferença de visão que você tem notado do pessoal, em relação à gestão dos próprios investimentos dos RPPS, desde que começou a trabalhar com essa parte de certificação? Os gestores dos RPPS, em sua grande maioria, eles estão mais seguros acerca de diferentes alternativas de investimentos. Eles viam no passado, né, por exemplo, produtos estruturados, FIPs, multimercados, como coisas que trariam muito risco e não deveriam estar na carteira. E aí essa questão de você forçar um aprendizado, estudar, entender o que são produtos financeiros, por causa da certificação, né, do módulo de investimentos da certificação, você tem os gestores tratando isso de uma forma muito mais tranquila. A própria aquisição de títulos públicos federais, você poder marcar na curva, é um movimento que eu tenho visto muito assim, e eles estão fazendo de uma forma muito tranquila isso, porque entendem o que é um título público federal, o que é a marcação na curva. Claro, você precisa casar isso com sua disponibilidade, né? Você precisa verificar se você tem disponibilidade para carregar esses títulos durante um período, mas o que os RPPs, o que eu tenho visto, assim, eles estão lidando com essas questões que são diferentes do que se fazia há 5 anos atrás, há 6, 7 anos atrás, basicamente aplicar em fundos de renda fixa ou só renda variável. Eles estão lidando isso de um jeito muito mais fluido, inclusive assumindo o risco, né? Que a questão toda é o assumir o risco, ele na verdade é visto como uma frase ruim, né? Mas investimento é gestão de riscos, né? Você fazer investimentos é literalmente você fazer boa gestão de riscos. Então, aumentando os limites em renda variável, indo para FIPS, produtos que não têm liquidez, né? Ou produtos que têm mais volatilidade, no caso da renda variável, eu vejo os gestores indo de uma forma muito mais tranquila para esse tipo de produto, assim, do que acontecia 5, 7 anos atrás, assim. Isso se reflete em conseguir defender melhor esses produtos, inclusive para os seus conselhos, né? Isso mesmo. Você explica, né? Olha, a gente está assumindo mais risco, a gente entende que aqui eu tenho a possibilidade de ter um maior retorno, né? Nunca é certeza, sempre são possibilidades e probabilidades.
de você ter um maior retorno, então você se expõe mais a uma classe de ativo que você acredita que vai trazer mais retorno. Porque no fim do dia, né, no final de cada dia, assim, é sempre você tentar construir a carteira que esteja mais alinhada com teus objetivos atuariais, tentando administrar o risco da melhor forma possível e da melhor forma como você entende que seja essa questão de risco. E aí o entendimento vem com conhecimento, né? Não existe uma mesma fórmula para todos os regimes próprios, não existe isso, e em geral quem tenta copiar sem levar as particularidades do lugar patina, tá? Sai do plano de voo, mas o que eu tenho percebido, assim, para resumir, assim, eles estão muito mais tranquilos, mais seguros, defendendo melhor, com mais conhecimento sobre esses produtos, né? Então, aí eu vou aproveitar para fazer um elogio aqui para a Secretaria de Previdência, que o fato de ter imposto essa regra e colocar a obrigatoriedade, dar prazos e tudo isso, forçou todo mundo a ter que estudar e passar, e a gente está vendo os benefícios das pessoas terem sido forçadas, né, a estudar, ser aprovados nisso para poderem permanecer ou até assumir, né, os cargos. Um dos benefícios é isso, assim, a questão dos investimentos está muito mais fluida, muito mais tranquila do que era no passado. Uhum. Eu lembro que, claro, a experiência leva você a um conhecimento melhor, né, mas, eu noto que antes dessa parte de certificação, a experiência de alguns levavam a alguns vícios de se lidar com determinados produtos, e que agora você consegue trazer esses produtos com um pouco mais de risco e eles conseguirem assimilar melhor, né, tanto em função da alteração de toda a regulamentação da CVM, quanto a parte de certificação profissional, né? Isso, assim, um ótimo exemplo aí do que você colocou, você tem que explicar para as pessoas que a renda fixa não é fixa. E quanto a gente associa, né, fixo, vai ser fixo, tal. Um tipo de produto na renda fixa, os associados ao CDI, tem uma menor volatilidade possível, mas também tem um retorno não o menor possível, mas que depende do nível de taxa Selic. Você, por exemplo, os fundos CDI, aí as pessoas olham para esses fundos e acham que a renda fixa é sempre para cima, e pouquinho para cima, mas sempre para cima, quando na verdade o ativo renda fixa, né, os fundos de renda fixa, em sua grande maioria, eles têm volatilidade. E aí as pessoas passam a entender conceitos como duration, o prazo longo, o prazo mais curto, o que é o IMA B5+, os índices da Ambima, IRFM1+, IRFM, passam a entender melhor, né, o que são esses subíndices dentro dos ativos das classes de renda fixa. E aí fica até mais fácil, né, de você explicar, olha, a renda fixa não é fixa. Pelo nome renda variável, as pessoas fazem uma associação automática, essa aqui varia. Pelo nome renda fixa, você faz uma associação automática, essa aqui não varia. Aí quando a renda fixa varia, um Deus nos acuda, né? E aí a pior coisa que os gestores podiam fazer quando caía, por exemplo, uma cota de um fundo de renda fixa, era resgatar, porque aí você acaba materializando aquela queda, né, no seu financeiro, no seu balancete, no seu balanço. Mas agora a compreensão está muito melhor, assim, sobre que são movimentos voláteis, é o mercado, é isso aí mesmo, e que a outra alternativa, né, se os fundos, por exemplo, pudessem marcar os papéis na curva dentro das suas carteiras, a outra alternativa seria muito pior, porque aí a gente teria transferência de riqueza entre cotistas, né? Então tudo isso eles já entendem, claro, não na sua totalidade. O papel de gestor do RPPS não é ser especialista em investimentos, né? Mas saber conversar, saber interpretar produtos nesse aspecto. Está muito melhor, assim, está muito, muito melhor. Basicamente porque as pessoas tiveram que estudar, se qualificar e se preparar para isso, né? Interessante. E última pergunta aqui, trazendo um tema que virou notícia, né, nessa última semana, né, que a CVM prorrogou o início da vigência da Resolução 75 para outubro de 2023. No que isso para o RPPS acaba se refletindo? Olha, eu fiquei muito feliz quando eu vi essa prorrogação, porque assim, ó, a instrução 175 ela veio no sentido de aproximar o mercado brasileiro das melhores práticas internacionais que você tem. Quando a gente fala em estrutura de fundo, classe de fundo, subclasse, de ter diferentes tipos de cotista dentro do mesmo fundo, inclusive pagando taxas de administrações diferentes, tal. Isso abre espaço para uma negociação melhor para o investidor institucional
fazer alocações dentro de um fundo, né? E tem um monte de facilidades aí dentro. Mas a simples implementação dela, sem a gente ter, digamos, uma discussão melhor dos impactos sobre a RPPS e também entidade de previdência complementar, e também alterações nas resoluções, na resolução dos RPPS e também da Previdência Complementar, eu acho que daria muito mais dor de cabeça do que vantagens nesse primeiro momento, até que se todo mundo tivesse compreendido isso. Adiaram desculpa, era para entrar em abril, foi adiado para outubro, isso, acho que é outubro, a entrada em vigor. Então eu acho que nesse meio tempo aí você vai ter bastante discussões no âmbito do Conselho Monetário Nacional, no que precisaria eventualmente alterar a resolução dos RPPS, talvez a própria SPREV faça alguns seminários para explicar isso, né, como é que isso ficaria no ambiente dos RPPS, mas ela, assim, a instrução CVM 175 é boa, ela é muito boa, vem aproximar de práticas internacionais, mas tem alguns conceitos ali que vão complicar bastante a vida dos RPPS, assim, especialmente a ideia de você ter classes e subclasses de fundos dentro do mesmo veículo e diferentes tipos de investidores dentro do mesmo veículo, né? Inclusive pagando taxas de administração diferentes, assim. Isso traria uma complicação grande, assim, se fosse entrar em vigor agora, 1º de abril, né? Sim, até imagino que para o gestor vai ser complicado gerenciar dessa forma, né. Mas por outro lado eu já começo a imaginar, e aí me corrija por favor se eu estiver falando errado, que talvez seja aqui decretando a morte dos FIIs, né, porque hoje você precisa ter esse tipo de estrutura para atender determinados, perfis de investidores. E dessa outra forma aqui com a subclasse já mataria essa a necessidade de ter um FIC. Isso, concordo com você, assim, ela vem decretando a morte dos FIIs, e aí nesse aspecto, exatamente isso. Assim, o gestor, na verdade, ele vai ter que trabalhar bem com o administrador, né. O administrador é na verdade, é quem vai controlar o passivo, e vai ter que ter um controle um pouco mais sofisticado do que tem hoje, para poder definir, né, quais são os tipos de investidores que você tem dentro, quais são as classes que você tem embaixo do veículo, mas realmente ela vai tornar desnecessário, pelo menos na minha visão por enquanto, a existência de FIIs, ela vai tornar desnecessário. Uhum. É também da visão que eu tinha imaginado aqui, porque com essa outra estrutura, você simplesmente não vai ter necessidade de criar mais um FIC para poder amparar, sendo que nas classes e subclasses vai ser suficiente ali para ele, né. Isso aí, isso aí. Maravilha. Álvaro, queria te agradecer aí por ter participado aí conosco mais uma vez, né, que você já participou uma primeira vez com a gente. Obrigado por ter aceitado esse convite mais uma vez, e queria deixar o espaço aberto aí para quem quiser entrar em contato contigo, até, por conta da SMI Educação, né, onde você faz essa parte de ensino e também, você também tem um podcast também dedicado à parte de economia, né, então, por favor, para divulgar para o pessoal, para conhecer melhor aí o teu trabalho. Ah, legal, bacana. Então, em relação à questão educacional, tá, eu sou o diretor acadêmico da SMI Educação. SMI Educação é um braço, né, do grupo ali da SMI Consultoria, então vocês podem encontrar a gente no Instagram, lá tem @SMI Educação, pode entrar em contato diretamente lá com a SMI Consultoria, que a educação funciona numa sala ao lado, né, da SMI Consultoria, que a gente está lá à disposição para tentar fornecer, né, as melhores soluções educacionais aí para vocês. E eu, aí, na minha atividade educacional particular, fora da questão do trabalho na SMI, vocês podem me encontrar no Instagram, tá? É @Álvaro Desidério. É Álvaro Desidério com Z, tá? Álvaro Desidério junto. Ou o professor Álvaro Desidério, ele acaba encontrando a conta. E lá eu divulgo o meu podcast, né? Que é um hobby que se transformou numa paixão, que é o Economia Descomplicada. Então, qual é o objetivo do podcast? Podem procurar no Spotify, no Anchor, ele está lá disponível. A ideia é pegar um tema econômico na semana e explicá-lo, né, de forma bastante didática, o que está acontecendo, quais são as possibilidades de desdobramento disso, quais são as consequências, mas trazendo a economia de um jeito mais descomplicado possível. Assim. Eu sempre primo pela didática, pela clareza dos argumentos,
E não é o que a gente encontra aí no mercado financeiro, parte econômica, né? Às vezes as pessoas vão explicar o negócio, mas deixam mais complicado do que quando começaram, né? Você às vezes escuta uma explicação econômica, você não sabia o tema antes, depois que você escuta, você continua não sabendo e ainda se sente limitado intelectualmente, né? Porque diz, pô, o cara tá falando que é fácil, então eu não entendi nada disso. E a ideia do Economia Descomplicada é exatamente lutar contra isso, né? A gente quer deixar tudo mais simples como é, de fato, né? A economia, ela, na verdade, fala sobre o mundo real. E aí não tem nada de complexo, assim. O complexo são as ações das pessoas, mas a economia em si, ela é simples. E aí o objetivo do podcast é deixar tudo, em termos econômicos, aí, o mais descomplicado possível, tá? Obrigado mais uma vez, Álvaro, e obrigado a você que nos acompanhou até aqui nesse podcast e até o próximo episódio. Até mais!